Então, muito bom dia. E enquanto não avançamos com o programa de hoje, deixe-me só acertar a câmara. Já percebeu, estamos em direto de Lisboa, portanto o avião não caiu. E isto é a Cor do Dinheiro do dia 14 de maio do ano da graça de 2019. Bom, o que é que tenho para si hoje? Muitíssima coisa, sobretudo no período de ordem do dia. E vamos começar por onde? Olha, eu estava aqui a ver, ontem mal cheguei a Lisboa, estava aqui a olhar para as notícias e dei com coisas muito interessantes. Olha, por exemplo, a Secretária de Estado que trabalha a área das pensões veio dizer salvo erro, ao Jornal de Negócios, onde é que isto está, que o Governo... aqui está. Não, aliás, perdão, a notícia está no Jornal Eco. Este ano foram decididos mais de 55 mil pedidos de pensões. Neste momento, diz a notícia, neste momento o objetivo é aumentar a rapidez dos processos. Desde abril, atenção que está entre aspas, desde abril, portanto mês passado, há uma capacidade para decidir requerimentos superior ao número de requerimentos que entram. Diz a senhora Secretária de Estado. Bom, você já percebeu que o Governo está à rasca. E porquê? Porque esta é uma das péssimas notícias dos últimos meses. Filas à porta dos centros da Segurança Social, fila para o mesmo assunto nas lojas do cidadão, simuladores que dão resultados diferentes consoante o momento que a pessoa lá vai, perguntas que são feitas num balcão da Segurança Social que depois têm respostas diferentes de perguntas feitas noutro balcão da Segurança Social, conversas com técnicos da Segurança Social ao balcão que depois não sabem responder às dúvidas dos senhores pensionistas ou candidatos a pensionistas. Bem, já percebeu. O Governo tem eleições daqui a semanas e, portanto, está incomodado com esta questão. E, portanto, nada melhor do que vir dizer no momento da campanha eleitoral: não, já foram processados este ano 55 mil. Veja só como é que se manipula números. Bom, já foram processados 55 mil. Quantos é que foram pedidos? Ou seja, Segurança Social, níqueles. Informações sobre estas coisas não as dá. Segundo ponto. A partir de abril, porquê? Contrataram mais pessoas? Bom, como você sabe também, tinha sido um daqueles anúncios que foram feitos nos últimos meses, que não sei o quê, ia-se meter mais gente. Bom, vamos admitir que meteram mais gente. Só acordaram depois do problema ter sido um problema grave. Está a ver, o Ministério da Segurança Social é dos piores ministérios que este Governo tem. É dos piores serviços que o Estado está a prestar neste momento. Diga-me só uma coisa, qual é a imagem que tem o Ministro Vieira da Silva? Tenta planar por cima disto tudo. Isto, vou apostar consigo, é apenas eleitoralismo. Nos próximos meses, você vai continuar a ver dúvidas, problemas, chatices, filas e tudo que é mau serviço prestado pela Segurança Social. E sabe porquê? Porque isto não se muda de um dia para o outro. Isto leva meses a preparar as pessoas e os serviços para darem a volta ao problema. Isto é mentira. É campanha eleitoral, não é mais nada. Aliás, se quiser, faça o exercício de ir ao balcão da Segurança Social, se tiver paciência por isso e arranjar fila, esta hora da manhã já não vai arranjar de certeza, e depois vai ver qual é o resultado. Bom, segunda questão do período de ordem do dia. Bem, todos os dias acordamos com uma polémica sobre o Estado deve, o Estado não paga e não sei das quantas. Bom, a última é que o Estado não quer pagar uma dívida que tem para com os acionistas do Ciresp, aquele sistema de comunicações de segurança em caso de catástrofe, incêndios nomeadamente. Bom, então, vamos lá ver se a gente percebe isto. Você recorda-se, quando foi dos incêndios, o Sr. Primeiro-Ministro atirou-se violentamente à Altice. Porque era quem mandava no sistema, era quem controlava o sistema. Depois, disse que até ia contratar outros operadores, não sei das quantas, mas agora faça um favor. Vá lá à presença do Conselho de Ministros e veja quantos números telefónicos dos outros operadores telefónicos estão contratados depois daquela história. Ok? Vá lá ver. Bem, mas realmente
Às vezes a comunicação social anda assim a dormir. Mas pronto. Vamos ao assunto. Depois que iam nacionalizar o Ciresp. Afinal, descobriu-se que não podiam nacionalizar o Ciresp, ou melhor, que não podiam controlar o Ciresp porque se um dos acionistas, que era o caso da Altice, não quisesse vender, não vendia. Ponto final. Bem, depois chegámos a saber que, afinal, o ministro Eduardo Cabrita, no Parlamento, disse coisas que não correspondiam à verdade sobre aquilo que tinha sido a intervenção e o papel do Ciresp. Descobrimos isto. E, portanto, no sentido de quê? Que afinal o sistema não teve down no tempo suficiente para que tivesse ou fossem aplicadas as multas, penalizações. Bem, agora vem esta polémica de então deve 11 milhões, diz a Altice e outros operadores e outros acionistas, não deve 11 milhões, diz o Sr. Primeiro-Ministro. Ontem eu ouvi aquela intervenção no Parlamento, ao chegar a Lisboa e fiquei estupefacto. Não sei quantos, que aquilo não foi ao Tribunal de Contas e, portanto, não existe a dívida. Espera aí. Uma coisa é o Tribunal de Contas pronunciar-se sobre certa operação, ok? Outra coisa é o Estado dever mesmo certas quantias. Não, repara uma coisa não tem a ver com a outra. O Tribunal de Contas pode achar que uma operação não está conforme à lei. O Tribunal de Contas pode achar que um ato praticado pelo Estado foi ilegal ou não pode produzir efeitos. Isso é uma coisa. Agora, a questão do pagar para prestar aquele serviço é outra completamente diferente. Bom, e eu, nos últimos dias, a olhar para o assunto, que não estava a perceber aquilo muito bem, já percebi. O Sr. Primeiro-Ministro parece que meteu o Dr. Mário Centeno a negociar aquela história, os 11 milhões de euros. Bom, sabe qual é a suspeita que eu tenho? O Estado quer mesmo nacionalizar o Ciresp. Ou seja, o Estado tem esta... O Estado não, o Primeiro-Ministro, tem este complexo. Bom, andou a dizer coisas sobre nacionalizar o Ciresp, depois entalou-se, porque os acionistas não quiseram vender. Bom, agora quer mesmo à força nacionalizar o Ciresp. Eu confesso que não percebo porque é que esta mania do Estado querer meter-se tudo mais alguma coisa. Bom, é verdade, estamos em pleno socialismo e há pessoas com um complexo desgraçado, ideológico, como se vê pela molequinha da Ministra da Saúde, com a história do índice da CGTP, que falei aqui ontem. Há pessoas que há ministros que gostam de pôr ideologia à frente da realidade. Bom, mas isto só pode correr mal. Bom, mas também, sinceramente, se o Governo nacionalizar o Ciresp, e provavelmente no próxima operação, quando as coisas correrem mal, eu espero que as pessoas vão responsabilizar criminalmente o Primeiro-Ministro. Percebe? Porque é a única coisa que pode ser feita depois de disparates destes. Bom, terceiro ponto desta conversa: passadeiras LGBTI. Bom, eu era para ter falado disto já há umas semanas, mas confesso que, como não gosto de ser acusado de fobias, e não tenho, confesso que não tenho, eu já disse aqui várias vezes, cada um come o que quer, e da forma que quer, e onde quer e com quem quer, não é? Não me meto nessas coisas. Não é o meu mundo, não é a minha realidade. Mas eu aceito tudo e mais alguma coisa. Agora, o que eu não aceito é estupidez pura, não é? E o que é estupidez pura? Ainda para mais, parece que a ideia veio do CDS, que é criar passadeiras com as cores LGBTI. Bom, sabe o que é que diz o Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa? Acho que está no I de hoje. Prevenção Rodoviária diz assim: alguém que seja atropelado ali é atropelado na estrada, porque aquilo já não é uma passadeira. O José Manuel Trigoso, quem eu falei uma vez apenas, foi num evento da ARAC, que é uma pessoa sensata, tem sido um defensor da segurança dos peões. É ele que está a dizer isto. Espera uma coisa. Você já percebeu como é que os políticos hoje em dia se movem? É tudo por questões eleitoralistas. Não há um mínimo de pingo de bom senso nestas matérias. Repara uma coisa. A lei diz as passadeiras têm que ser brancas, com traços brancos, não é? Você mete ali outra coisa qualquer e, como diz muito bem o José Manuel Trigoso, aquilo não é uma passadeira. É um ponto de estrada. Se ocorrer ali um acidente, um atropelamento, se morrer ali alguém, quem é que vai ser responsabilizado por isso? Responda a você. Último ponto desta conversa que eu preferia nunca ter que abordar. Eu ontem, não sabia disto, ontem quando cheguei a Lisboa, estava a ver as reações da última jornada do Campeonato de Futebol. A Liga Nós. E a uma certa altura dou com uma expressão que é, deixa lá ver, que é para não haver... El Guito tornou-se, não sei quê, no principal jogador, ou Diabo 4 da Liga Portuguesa. El Guito. O autor disto foi o Presidente da Câmara do Porto.
Rui Moreira. Você sabe que eu tenho-me insurgido aqui com os disparates que Rui Rio diz, que Rui Rio também, que Rui Moreira diz, Rui Rio foi o que o antecedeu, diz sobre tudo e mais alguma coisa para federar a Zona Norte, nomeadamente o Porto. É óbvio que a intervenção de Rui Moreira tinha a ver com o jogo Rio Ave Benfica. Como você sabe também, eu nunca trago para estes assuntos a matéria de futebol. Trago sempre de contas dos clubes, negócio de futebol. E limito-me a isso. Porque quando quero falar de futebol, eu sou adepto do Benfica, falo noutro sítio. Mas o que eu estou aqui a dizer hoje não é como adepto do Benfica. Se o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que é do Benfica, como Rui Moreira é do Porto, tivesse dito aquilo que Rui Moreira disse, eu estaria aqui a cair em cima dele. Bom, primeiro ponto, isto é inaceitável. Por duas razões. Primeiro, Rui Moreira, quando fala, não pode separar a sua condição de eu sou adepto deste clube ou daquele clube do sou Presidente da Câmara do Porto. E o Presidente da Câmara do Porto não pode ter a irresponsabilidade de vir sugerir que há pagamentos ou alguma coisa escura que mete dinheiros, que é o que quer dizer alguito, não é? Menos estamos todos parvos. Eu sei que o post depois foi retirado, o que mostra a gravidade do assunto. Bom, o que é que eu gostava de ver? Autarcas que não se metessem no futebol. Políticos que não se metessem no futebol. Uma coisa é que os seus amiguinhos recebem convites para os camarotes presidenciais e vão ver o futebol. Epá, até aí eu aceito, percebe? As histórias do Centeno, não sei, eu aceito isso. O que não se pode aceitar é os políticos meterem-se no futebol, nas questões de futebol, sejam autarcas, sejam governantes, sejam o rei que os parta. Isto não é aceitável. Porque é uma irresponsabilidade e é contaminar a política com a sujeira que neste momento vai pelo futebol. Se alguém tem alguma coisa a dizer sobre futebol de pouco claro e tem provas sobre isso, é muito simples. Há instâncias desportivas e há instâncias judiciais normais aos quais têm que se dirigir e dizer assim, olha, passou-se isto, eu tenho provas daquilo, porque senão é misturar a política com esta chusma, que não há outro nome, de comentadeiros e de sujeira que se passa neste momento no mundo do futebol. E eu, sinceramente, como adepto de futebol, eu gosto muito de futebol. Gostava mesmo de evitar este tipo de situações. E repito, se fosse o Fernando Medina a dizer isto por causa de um jogo do Porto, eu cairia em cima dele exatamente como estou a cair em cima de Rui Moreira. Bom, vamos lá então à agenda de hoje. 1100 pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio. É você que faz o sucesso do canal. Ouça bem isto. O país está chocado com o desplante de João Berardo, disse António Costa. Eu acho que o António Costa tem o rabinho quente, como a gente diz em linguagem popular, ok? E porquê? Porque o país não tem de estar chocado com o João Berardo. O João Berardo é eu disse-lhe isto ontem. Eu deixei ficar esta mensagem ontem. João Berardo é um peão. E é um peão numa estratégia que foi montada pelo antigo patrão de António Costa, chamado José Sócrates Pinto de Sousa, que está neste momento a braços com problemas gravíssimos em tribunal. Ora bem, o Primeiro-Ministro tem o rabinho quente. Porquê? Primeiro, porque antes dele esteve António José Seguro, que substituiu José Sócrates. Mas António José Seguro, quem António Costa traiu, não é? Porque passa-se muitas vezes em política, conta pouco, conta é José Sócrates. José Sócrates é que arranjou aquela marmelada em que está metido e em que envolveu, criou uma guerra, criou uma estratégia, a história da PT, a história do BCP, Caixa Geral de Depósitos. João Berardo fez parte de um esquema para controlar o Banco Comercial Português. Ok? É este o problema. José Sócrates foi a pessoa, o mastermind, ele e outros, por trás disto tudo. E, portanto, quando o Primeiro-Ministro vem com esta tanga, isto não passa disso mesmo, tanga. Porque o problema aqui não é João Berardo. O problema aqui é José Sócrates. E eu recordo que António Costa fez parte do governo de José Sócrates. E, portanto, não nos venham deitar areia para os olhos, faz favor. Assumam aquilo que foi uma estratégia que foi montada pelo líder do Partido Socialista da altura, chamado José Sócrates. E, portanto, se António Costa quer estar chocado com alguma coisa, é com o seu antigo presidente do partido e já agora seu chefe no governo. Porque António Costa fez parte do governo de José Sócrates, ok? Bom, nós não temos a memória curta, às vezes parece, mas não temos.
Segundo ponto, Caixa Geral de Depósitos. Soubemos ontem, já não me lembro qual é que foi o meio de comunicação social, que diz que o auditor, que era a Deloitte, avisou a Caixa Geral de Depósitos para a insuficiência daquilo que eram as garantias que o senhor João Berardo tinha apresentado. E deixa-me lá ver, aqui está. Vamos lá ver então. Quem era o Presidente da Caixa Geral de Depósitos? Engenheiro Faria de Oliveira. Foi ao Parlamento. Bom, já lá vamos. Bom, então o que é que se passava? Do empréstimo de 361 milhões de euros, João Berardo deu como garantia as próprias ações do BCP, que eu acho inacreditável. Como é que um banco empresta dinheiro e depois com uma garantia vai buscar as ações que foram compradas com esse dinheiro? Isto é uma coisa que que me faz espécie. Bom, e então, 30% deste empréstimo não estava coberto pelo valor das ações do BCP. E o auditor avisou a Caixa Geral de Depósitos. O que é que a Caixa Geral de Depósitos fez? Nada. E parece que avisou em 2008, e avisou em 2010 e 2011. E agora, a pergunta com que nós ficamos nas mãos é porque é que é o terceiro ponto de hoje, porque é que a Caixa Geral de Depósitos não tomou decisões sobre isto nessa altura, quando foi avisada? Não é? Tinha a obrigação de ter chegado ao pé de João Berardo, desculpa lá, que ele não cobra o valor daquilo que é o empréstimo, portanto você vai reforçar as suas garantias. Não foi feito. Não sei porquê, mas há uma coisa que me deixa impressionado, que é o Engenheiro Faria de Oliveira, que na altura era Presidente da Caixa, já foi ao Parlamento, já foi ouvido pelos deputados. Espera aí, os deputados não questionaram, não grelharam sobre isto. É que vale a pena. Sabe porquê que eu digo isto? Porque em Portugal, todos nós metemos 4 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos e há muita coisa para esclarecer. E uma das coisas que há para esclarecer é como é que é possível. Normalmente, quem esteve à frente das instituições nesta altura, nesta e outras alturas, e tomou decisões sobre ela, não ser grelhado sobre isto, percebe? E a expressão é mesmo essa, grelhado. Porque isto é dinheiro que nós tivemos que meter num banco à conta daquilo que foi a gestão que esse banco fez. Portanto, João Berardo devia ter sido acionado mais cedo, os bancos deviam ter tido cuidado quando acompanharem aquilo que foi a transferência dos ativos da sua esfera pessoal para as empresas, que é para ele não vir fazer aquela figura que fez no Parlamento, que nós conversámos aqui ontem, que é, eu não devo dinheiro individual, pois não, deve às empresas dele, não é? O problema é esse. Portanto, valia a pena ir ao fundo da questão. Porque é que a Caixa não tomou decisões sobre isto em devido tempo? Bom, quarto ponto. Eu ando para falar disto há uma série de dias, mas não tem havido tempo. Eu li algures que parece que o PSD e o CDS se aproximam neste momento do PS na questão da lei de bases de habitação. Eu fico preocupadíssimo com essas coisas. E vou dizer porquê. Primeiro, eu não sei se o Rui Rio aprendeu alguma coisa com o pontapé violento que levou no Baixo Vento na semana passada. E não sei se o Rui Rio aprendeu alguma coisa até agora com a mão que anda a dar António Costa em questões fundamentais e depois a mão que António Costa não lhe dá em outras questões fundamentais. Que é uma coisa que me preocupa aqui. Então o CDS e o PSD é que têm que se aproximar do PS. O PS só faz disparates na lei de habitação, de bases de habitação. As propostas de Helena Roseta são de malucos, não é? Algumas das propostas. E repare, eu ainda não vi o PS libertar-se daquilo. Da história do eu entrego a casa, está saldada a dívida, mais as limitações no arrendamento, despejos, não vejo nada disso. Está a ver? Os despejos são para ser feitos quando as pessoas não cumprem os contratos. Ponto final. Não há volta a dar isto. Bom, portanto, eu não sei o que é que se quer dizer. Há uma coisa que eu sei. Valia a pena o PSD clarificar isto. Porque eu já disse que há coisas que o PSD tem feito disparates autênticos com declarações sobre coisas que parecem quase de extrema-esquerda, que a mim me levam como votante a dizer, se calhar, um dia, o meu voto nestas matérias não vão ter. Bom, e já agora, quinto ponto, na habitação. Isto era para ter falado da semana passada também, o Presidente do Banco Santander, Tota, Pedro Castro Almeida, pessoa muito competente, aliás, que eu conheço há muitos anos, dizia na semana passada, na apresentação dos resultados, que se o governo insistir naquilo que são os princípios que estão consagrados na lei de base da habitação, vai matar o mercado. Lembra-se que eu disse antes das declarações dele, que no dia em que fizerem isto, os prédios sobem. Ora, foi exatamente aquilo que disse Pedro Castro Almeida. Mas eu gostava de levar o raciocínio mais longe. E é isto. Eu suspeito que se estas coisas forem para a frente, nós vamos ter um problema grave. E vamos ter um problema grave não é apenas no mercado do crédito. E não é apenas os bancos serem mais chatos com os devedores. Não é apenas os prédios subirem, portanto, os juros subirem. É outra coisa mais grave, é que desaparece o mercado de habitação. O que o Governo anda a fazer neste momento, com introduzir limitações na questão do arrendamento, com a história da limitação de despejos e por aí adiante, isto é um disparate, é um erro. É aquilo que lhe dizia ontem sobre o Pedro Nuno Santos, que é o Estado vai concorrer com os privados, que é para meter mais habitação no mercado e baixar as rendas. Não é assim que se faz. O Estado não sabe gerir habitação. Vá ver os bairros sociais para perceber isto.
O Estado só faz disparates na habitação. O que o Estado tem que fazer é garantir que as pessoas ponham mais imóveis neste momento no mercado para arrendar, nomeadamente baixando aquilo que são os impostos que pagam sobre as rendas e também o IMI. É essa a forma de fazer isso e, sobretudo, não andar a mudar a legislação, nomeadamente fiscal, do ano para o outro. Isto não faz o mais pequeno sentido. Bom, eu vou deixar o sexto ponto para amanhã, porque já vamos muito longos nesta análise de hoje, que tem a ver com a carga fiscal que já está a subir, mas amanhã eu vou-lhe explicar isso. Para este ano, 2019. Bom, para o final, vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.